Nós podemos, irmãos, por algum tempo ainda enganar o homem, mas a Deus não. E uma coisa que nós temos em nosso coração, irmãos, é o amor pela igreja, pela obra do Senhor. E isso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem preservado isso, irmãos. Meus queridos irmãos, eu quero ler aqui já 2 versículos da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, para a nossa meditação. Livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo 19, versículo 20 do livro de Juízes, nos diz assim a palavra de Deus: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, nesses dias nós temos sido muito abençoados pela palavra de Deus, irmãos. Tudo, irmãos, toda a nossa bênção, ela gira em torno da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas, irmãos, não têm sido abençoadas como Deus projetou para as suas vidas, porque elas têm, de uma certa forma, se afastado da palavra de Deus, da essência da palavra de Deus. Na quinta-feira, estivemos ali em Itatiba e fomos muito abençoados. E ontem, eu até comentava com o meu Marcos. Ontem, irmãos, sexta-feira, uma sexta-feira fria e chuvosa, um dia, uma noite convidativa para que nós seres humanos ficássemos aonde? Em nossos lares. E nós estivemos aqui, muitos irmãos estiveram aqui, alguns irmãos estiveram aqui, e os irmãos sabem do que eu vou falar. Nós fomos abençoados pela palavra de Deus. Eu muito me alegro, porque a gente vê, irmãos, uma coisa: Satanás, ele tem os seus, o diabo trabalha, ele é insistente, ele não se dá por vencido. Estaria ruim se eu parasse por aqui, mas eu digo uma coisa para a igreja: Deus também, ele tem os seus homens. A Bíblia diz, e nós podemos confirmar isso, que o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja. O nosso Deus, ele trabalha pelos seus. Nós, irmãos, passamos por dificuldades. Às vezes, irmãos, as coisas, Deus permite que ela chegue ao tal ponto, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele chega ao extremo de fazer o que Elias fez. Deitado debaixo de um pé de zimbro, ele pediu a morte ao Senhor. Mas Deus, ele tinha planos ainda na vida de Elias. E nós, irmãos, não podemos deixar que o inimigo de nossas almas, ele dê a última palavra na nossa vida. Nós temos que acreditar que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E nós, irmãos, na quinta-feira, a gente sentado ali, os irmãos foram para a Itatiba, viram, a igreja estava quase que completamente lotada, faltavam poucos lugares. E a gente viu, irmãos, durante uma boa parte, né, uma coisa normal para nós, assim, né, vamos dizer assim, natural em festividade, aquela distração, aquela coisa. Mas quando o irmão Alain Barbosa começou a pregar, ele foi pregando, ele foi falando e foi cativando o povo, trazendo a atenção do povo para a palavra de Deus, e por fim Deus derramou do seu poder ali. Mas antes disso, eu olhava para a igreja e eu perguntava ao Senhor: o que acontece? Por que nós, irmãos, porque a gente não pode apontar somente os outros, não, por que nós, às vezes, nos distraímos tanto na igreja, irmãos? Por que nós nos distraímos tanto na casa do Senhor, irmãos? Será, irmãos, que quando nós estamos na nossa casa, na sala da nossa casa, muitas vezes de frente à televisão, às vezes assistindo o que não presta, será que nós, irmãos, perdemos atenção naquilo que estamos vendo, irmãos? Será, irmãos, que nós, com as nossas atitudes, não estamos agindo como se Deus não existisse, e pior, como se Jesus não estivesse na igreja? Não é verdade, irmãos? Quem sabe, pais aqui nesta noite, mães, né, que quando estão assistindo lá o seu programa, ou até o jornal que
E na igreja, irmãos? Como é que nós estamos agindo na igreja, irmãos? Qual tem sido a nossa atitude na igreja? Como é que nós temos falado com a nossa atitude, com os nossos atos para o Senhor? Será que nós não temos falado para Ele, o Senhor não existe, o Senhor é desprezível? Vivemos uma época, irmãos, infelizmente. Outro dia eu estava pensando nisso, que muitas pessoas escolhem pregadores para si, não é? Pregador tem que ser doutor, ele tem que ter um currículo enorme, ele tem que trabalhar, não é, em alto escalão do governo ou em faculdade, ele tem que ter muito estudo, não é assim? Imagine, irmãos, nos nossos dias, se o carpinteiro, Jesus Cristo, o filho de José, o carpinteiro, viesse pregar para nós, irmão, ele não estaria nos púlpitos com terno importado, com sapato importado, não, ele estaria com a sua mesma simplicidade, e quem sabe muitos de nós não iríamos aceitar a pregação de Jesus, porque ele era um carpinteiro. Não iria aceitar a pregação de um pedreiro. Sendo que, irmãos, olha, o apóstolo Paulo, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 3, ele diz assim: e temo que alguns de vós sejam enganados pela serpente, assim como ela enganou Eva lá no jardim do Éden, e alguns de vós se apartem da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Aleluia! O Evangelho de Cristo, ele é simples, ele tem que ser feito, irmão, como o irmão aqui pregou. Eu não me lembro se foi ontem ou se foi na quinta, mas ele disse assim, que o Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado com unção, com poder, com autoridade, irmão, com a unção do Espírito Santo. Não é palavra bonita, irmão, não é você decorar a Bíblia de capa a capa e demonstrar sabedoria para a igreja, não. Você tem que demonstrar, antes de tudo, unção, palavra ungida, irmão, você falar para o pregador: Jesus te ama, e aquilo penetrar no coração dele, e ele se converter ao Evangelho, ou seja, mudar de vida, ter uma transformação de vida. Aleluia! Agora, por que, irmãos, que nós agimos assim? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos enganados. Sansão aqui, ele foi enganado. Ele brincou com o pecado. Com o pecado não se brinca, irmãos. Não se brinca. Deus, irmãos, tem até um hino que diz que Deus, ele tem um segredo conosco, com nós, irmãos. Ele pede algo de nós, irmãos. E sabe o que é? É a nossa obediência. É ser obediente a Ele. Vivemos dias, irmãos, em que muitos pregadores pregam que o ser humano, ele pode desfrutar e gozar da salvação sem santificação. Isso é mentira. O cristão, ele tem que ser santo. Tito, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para redimir para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O crente, ele tem que ser diferente. A diferença do crente incomoda o mundo. É por isso que o crente, ele é perseguido. Ele tem que ser diferente no trabalho, na escola, lá na rua onde ele mora, no seu lar. Ele tem que ser diferente, irmãos. Mas Sansão, ele resolveu brincar com o pecado. Por algumas vezes ele mentiu para Dalila, mas chegou o ponto em que ele falou a verdade para Dalila. E quando ele menos espera, o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Irmãos, vamos pensar aqui, irmãos, como é, irmãos, que nós éramos e como é que nós somos hoje. O que é que nós pregávamos, irmãos, e o que é que nós estamos pregando hoje. Como era a nossa vida e como ela é hoje. O que Deus fazia, irmãos, na nossa vida, não é na vida dos outros, não. E o que é que Deus está fazendo hoje. Não é verdade, irmãos? Me chamou muita atenção a palavra que eu vi para o irmão Alan Barbosa, quando ele falava dos céus, do arrebatamento da igreja, e que ele dizia que os céus vai ser um lugar de surpresa. Porque vivemos uma época em que todo mundo quer ser juiz. Fulano vai, fulano não vai. É ou não é? Com relação à salvação. Fulano é salvo, fulano não é. Ninguém sabe, porque a Bíblia diz, não é?
Jesus mesmo disse, Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, Jesus dizendo, ele falando com autoridade e sabedoria, ele dizia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, não falamos línguas estranhas, não expulsamos demônios, não fizemos sinais e maravilhas. Jesus lhes dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, o céu vai ser um lugar de surpresa. Por isso a gente deve ficar medindo a santidade, a espiritualidade dos outros e medir a nossa. Ou seja, o irmão disse ainda assim, né? A salvação, e é verdade, a salvação ela é individual. Vocês fazem a sua parte e eu faço a minha. Cada um faz a sua parte e assim nós caminhamos para os céus. Agora, nós desprezamos a Deus, irmãos. Nós desprezamos ao Senhor. Não temos, irmãos, o mesmo cuidado com as coisas do Senhor que nós temos às vezes com as nossas. É ou não é? Irmãos, veja bem, irmãos. Por isso, irmãos, que quando Jesus ditou uma carta para João, e João escreveu a primeira carta de Apocalipse, a igreja de Éfeso, ele repreendeu aquela igreja porque ela tinha esquecido-se do primeiro amor. Como é bonito, irmão, o crente quando ele está no primeiro amor. Chuva não impede ele de estar na igreja, frio não impede ele de estar na igreja, festa de aniversário, casamento, churrasco na fábrica não impede ele de estar na igreja. Mas quando passa um certo tempo, ele já se acha Senhor do Senhor, e ele deixa de vir à igreja, seja culto de Santa Ceia, seja lá o que for, para estar em churrasco, em festa, em shopping, em tantos outros lugares, porque ele perdeu o primeiro amor. Ele perdeu o primeiro amor. É por isso que nós devemos sempre estar no primeiro amor. Quem vai pregar hoje na igreja? É a irmã fulana, é o irmão ciclano, não importa, a palavra ela é de Deus, e eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz em Romanos 10 e 17, que a sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, pegamos maus hábitos, culto começa às 7 horas, chegamos às 7h30 e queremos ainda às vezes ter oportunidade. Pastor não manda na minha vida. Outro erro. O pastor, a Bíblia diz, para a gente honrar os nossos pastores, para aqueles que são onde apresentar as nossas almas ao Senhor. O meu pastor, ele manda na minha vida sim. Sempre mandou, sempre vai mandar, porque é bíblico. Aí pegamos esses maus hábitos. Não nos preocupamos, às vezes ficamos o dia inteiro fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Chega a hora de ir para a igreja, está atrasado. O marido briga com a esposa briga com o marido por causa de tempo, por causa de roupa, por causa de um monte de coisa. E chega na igreja naquele clima. Agora, e no trabalho? Vou entrar 5 horas da manhã. Pode dormir meia-noite, mas 5 horas está lá dentro da empresa. Não está errado isso. Errado é a gente desprezar a obra do Senhor. E isso pode acontecer, irmãos, porque o Espírito de Deus, ele pode estar se afastando da nossa vida, irmãos. Aleluia! Ele pode estar se afastando da nossa vida e nós não estamos percebendo, assim como aconteceu com Sansão, irmãos. E sabe como o inimigo faz isso? Ele pega e diz assim, né, Tiago Almeida: para que tanto na igreja? Para que toda segunda-feira na oração? Não precisa. Vai 2 vezes por mês. Para que toda segunda? Para que todo culto? É tanto culto, não sei se o pastor tem na cabeça. Toda semana, todo dia tem culto. Falta lá 2, 3 dias. Aí o crente concorda, né? É verdade, né? É tanto culto. Para que tanta oração? É ou não é? Já tem tanto compromisso. E o crente aceita esta palavra do diabo, e ele começa a faltar, e ele pega o costume de faltar na igreja. Ele vem sábado, ele falta domingo, né? Se ele vem no final de semana, ele falta 2, e quando ele menos espera, ele se afastou da igreja. Porque o Espírito de Deus se afastou dele, porque ele brincou com o pecado, ele deu ouvidos ao inimigo de nossas almas. Sabe por quê, irmãos, que ele faz isso? Porque o diabo sabe
o poder que há em Cristo e o que Cristo pode fazer através da tua vida. Vivemos dias, irmãos, e eu sou a favor de que a gente busque o batismo com o Espírito Santo. Mas eu ouvi, eu não me recordo aonde, a gente ouve tanta, nesses dias mesmo, não sei se foi ontem ou hoje, mas foi de um hino. Para o Senhor encher o vaso, esse vaso tem que estar vazio. Se tiver algum defeito, alguma trinca, alguma rachadura, ele quebra e faz de novo. E tem crente que não suporta isso, irmão. Ele não quer ser quebrado. É ou não é? Ele não quer, ele às vezes ele prefere estar cheio de coisa do mundo. E para ser cheio do Espírito Santo, tem que se esvaziar das coisas do mundo. Ah, mas Jesus batizou uma pessoa que estava cheia de defeito. É uma exceção, porque o ideal é que nós sejamos vazios, limpos das coisas do mundo, limpos de todo pecado, para que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo. Por quê, irmãos? Nós precisamos, cada vez mais, nos aproximar do Senhor. Porque com as nossas atitudes, assim como o Senhor falou através de Malaquias para com o povo, o povo tinha se esquecido do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual a razão, viu, juventude? Por isso que eu sempre digo aqui para a mocidade: vocês têm chance de crescer em tudo, muito mais do que nós, ministerialmente, financeiramente, em tudo. Mas não se esqueçam do Senhor. Sabe por quê? Uma causa, irmãos, de muita frieza hoje na igreja e das pessoas não buscarem a Deus, é que lá no fundo elas se acham autossuficientes. Não preciso de Deus. Eu tenho uma casa boa, eu tenho carro, computador que era coisa para rico, hoje em dia todo mundo tem. Celular então virou brincadeira de criança. Para que orar? É ou não é? Até na escola gosta fácil, passo por frequência, não preciso estudar. E com isso, irmão, as pessoas acham que não precisam mais de Deus e agem dentro da igreja, lá no seu lar, no trabalho, na escola, como se Deus não existisse. E às vezes ainda questiona, diz: e como é que você me prova isso? Sabe por quê, irmãos? As coisas para Deus tem que ser com zelo, com santidade, tem que ter referência, irmãos. É por isso, irmãos, que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus dentro da igreja, porque nós entramos dentro da igreja pensando, irmão, na maldita novela, no maldito filme de terror que assistiu, não é? No trabalho que às vezes não está dando certo, às vezes entra aqui pensando na encrenca que arrumou por falar demais, entra cheio de problema na igreja e não confia em Deus. E às vezes, irmãos, vem e ainda quer ofertar para Deus, acha que canta bem, acha que prega bem, sem preparo nenhum. E tudo para Deus, irmãos, tem que ter preparo, tem que ter preparo, irmãos, tem que haver santidade, tem que ter santificação. Quando Deus, por exemplo, ele escolheu Sansão, ele escolheu ainda antes que Sansão fosse gerado no ventre de sua mãe. E ele, Sansão, era um nazireu de Deus, escolhido e separado para o Senhor. Deus, irmão, ele tem ciúme da igreja. E Deus não quer dividir a igreja, irmãos. Assim como ele não aceitou isso na vida de Sansão. Tem gente, irmão, que está naquela de uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim, irmãos. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quem sabe ele está gemendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis, para que nós acordemos, irmãos. Para que nós acordemos. Na década de 40, os japoneses, eles atacaram uma base americana de Pearl Harbor, destruíram toda a frota naval dos Estados Unidos ali, mataram muitos jovens americanos. E quando o mensageiro chegou para o general japonês e disse: nós acabamos com os Estados Unidos, o general japonês olhou para aquele rapaz e disse assim: eu temo que nós tenhamos despertado um gigante. E foi isso que aconteceu, pois a nação americana, ela se uniu,
Em 4 meses, eles haviam restaurado toda a frota naval. Depois de 6 meses, eles encontraram uma frota japonesa no mar. E começou a Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos derrotou, aniquilou o Japão naquela época. Assim é a igreja, irmãos. A igreja está sem olhar, sem analisar o poder que ela tem. A igreja está, me perdoe a comparação, com um animal, por exemplo, um touro que é colocado em um cercado simples e fica ali não sabendo a força que tem. Está como um elefante, que é um animal grande e enorme, mas o homem vai à selva, pega ele, traz ele para um cercado, enfinca um pau pequeno no chão, amarra uma corda no seu pé e ele fica ali. A igreja está assim, irmão. Nós estamos às vezes procurando médico, estamos preocupados com economia, preocupados com tantas coisas, sem saber que tudo está nas mãos do Senhor, sem abrir os olhos e ver que tudo está em uma coisa simples, na oração, em buscar o Senhor, a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos confiado muito na palavra do homem. Aleluia, Jesus. Quantos crentes atemorizados pensando o que vai ter no futuro? Na terra, terrível, destruidor. Mas para a igreja não, porque a igreja ela tem uma esperança. Para a igreja há uma promessa diferente. Aleluia. Aleluia. Para a igreja do Senhor a promessa ela é diferente. E o que fazer, irmão? Vamos nos unir, igreja, e buscar o Senhor. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Aleluia. Pense aí com você. Será que o Espírito Santo não está se apartando de você? Assim como eu tenho que pensar comigo, será que o Espírito Santo não está se apartando de mim? Porque a palavra é para nós, irmãos. É sem perceber, irmãos. É sem perceber. Mas é perigoso. É terrível. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele preparou os céus para nós. Os céus para nós. E nós, irmãos, não éramos para estar parados, não. Eram para estar alegres pela nossa salvação e buscando a salvação de outros, vidas que estão sendo destruídas, nações inteiras, milhões, bilhões de pessoas sendo destruídas, enquanto nós às vezes perguntamos se Deus existe. Vivemos uma época tão difícil, irmãos, em que era para ser tão bom, irmãos, tão bom. Quer ver o contraste? Estamos aqui, né? Todos bem vestidos. A maioria veio para a igreja de carro. Tem uma casa boa. E não glorificamos a Deus? Não glorificamos a Deus? Ou seja, Deus parece que não merece. Aí a gente vai às vezes para a região norte, nordeste. Aí está lá o povo com a barriga roncando de fome. Eu sempre digo isso. As meninas, meninos, vestido com roupa feita com pano de saco, calçando um chinelo havaiana, às vezes trabalharam o dia inteiro. Tem meninas do Nordeste que andam 12, 13 quilômetros para pegar uma lata de água, e não vem a hora de estar na igreja para glorificar a Deus. Pulam, saltam, né? A igreja é de chão batido, levanta aquele poeirão, mas fala o mistério, se alegram e tem sonho de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra de Deus. Aleluia! Aleluia! Um pouco aí fora se alegra por coisa, é tão banal, efêmera, passageiro, se alegra por qualquer coisa passageira. Amanhã vão estar tudo triste, preocupado com conta, com um monte de coisa errada que fizeram. E a igreja tem motivo de sobra para glorificar a Deus. É por isso que quando eu olho para a carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Aí a gente fosse ler, né, a carta dos Filipenses, a história de Paulo, a gente ia perguntar: mas por que Paulo está alegre? No capítulo 1, ou pelo capítulo 2, logo no início, ele disse que as coisas que aconteceram na vida dele, muito
contribuíram para a sua alegria. Aí vamos lá, né, mocidade? Vamos ver o que aconteceu na vida de Paulo. Ele foi desprezado, esquecido em Jerusalém. Ele tomou 195 varadas, né, 5 quarentenas menos uma. Ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, não é? Enfim, ele passou por diversas dificuldades. E ele disse que tudo isso contribuiu para a sua alegria. Sabe por quê, irmãos? A alegria do crente, ela não depende de coisas materiais, não é? Ela não depende disso. A alegria do crente é a alegria da salvação. Aleluia! É a alegria da salvação. É por isso que o crente, que ele tem a alegria da salvação, ele não vê a hora de estar na igreja. Ele não vê a hora, ele não perde hora. Ele pode trabalhar o dia inteiro, às vezes ele vem para a igreja sem tomar banho, com fome, mas ele vem, porque ele tem a alegria da salvação. Ele chega na igreja, ele pode estar com o hino preparado, pode ter meditado, orado para pregar, ele não recebe oportunidade, mas ele está alegre, ele glorifica a Deus, aleluia, o seu coração, a sua vida está em chamas, porque ele tem a alegria da salvação, porque o Espírito Santo ainda está atento lá dentro da sua vida. Ele pode estar passando pela maior dificuldade, mas nada pode tirar o gozo da vida do crente. Desde que nós, irmãos, retenhamos firme a promessa e preservemos o Espírito Santo. Este Espírito, irmãos, que é uma das pessoas da Trindade, e tão poderosa que Jesus, ensinando, ele disse: qualquer pecado cometido contra o Pai, ser-lhe-ão perdoado. Qualquer pecado cometido contra o Filho, também vocês podem alcançar perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. É este Espírito, irmãos, que nós não podemos perder. É esse Espírito que nós não podemos perder. E quando, irmãos, nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos impulsiona a fazer sempre para Deus o melhor. Cada vez mais, cada vez melhor.